Boa noite aos nossos irmãos, nossos amigos. Sou o reverendo Hélio Dornelas, da Igreja Presbiteriana de Coromandel. Saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar fazendo uma oração, iniciando assim então o nosso estudo bíblico, oração de louvor e adoração ao Senhor, onde estaremos conversando com o nosso Deus. Que bom que nós temos essa liberdade de falar com o nosso Deus, saber que Ele está nos ouvindo. E agora, neste momento, nós vamos estar falando, então, com o nosso Deus. Ele está nos ouvindo, Ele está próximo de nós e eu estarei fazendo essa oração agora. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ser o nosso Deus, sabendo que o Senhor está aqui presente, cuidando de todos nós, sustentando a nossa vida, nos mantendo diariamente. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de louvor, isso é motivo que nos leva a cada dia mais sentir o desejo de aproximar mais do Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Deus. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, que a mensagem do Senhor possa vir nos fortificar, nos orientar e trazer paz aos nossos corações. Desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos. Amém. Nós vamos estar lendo um texto das Sagradas Escrituras, fica no Salmo 112. O Salmo 112 é a promessa da vida futura aos piedosos. Então, nós vamos estar lendo este Salmo 112, que diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então nós sabemos que nós temos um Deus que tem nos sustentado e nos dado vitórias todos os dias. Nós vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus. A Lohan vai estar trazendo para nós um cântico nesse momento, onde nós estaremos louvando o nome do Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei,
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Vamos fazer mais uma oração, Senhor, pedir a Lohane que esteja orando. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, ó Pai, esteja perdoando os pecados, Senhor, recebendo, Senhor, essa reunião de oração, Senhor, como forma de adoração ao Teu nome, ó Pai, esteja perdoando nossos pecados, Senhor, utilizando a boca do pastor para ministrar Tua palavra, ó Pai, e cuide de nós. Eu faço isso em nome de Jesus, amém. Amém. Como nós estamos estudando na terça-feira em nosso estudo bíblico, nós temos estudado e visto a ação de Deus na vida do povo de Israel, os israelitas, visto como Deus tem agido na vida daquele povo e também visto como Deus tem agido na nossa vida. A mesma proteção que aquele povo recebia, nós também estamos recebendo nos dias de hoje. Nós falamos na terça-feira passada, na verdade nós iniciamos lá em Noé, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos. Sem descendeu-se de Sem os semitas, foi para a região de Ur dos Caldeus. Abraão é descendente dos semitas, que passou a ser chamado depois o povo hebreu por causa de Abraão. Depois passou a ser chamado do povo de Israel por causa de Jacó, quando ele lutou com Deus e Deus passou a chamá-lo de Israel. E esse povo de Israel saiu a caminho a uma terra que já era uma terra conhecida dos seus pais, da geração passada, mas eles não conheciam essa terra. Era uma terra nova para eles, era novidade para eles, porque eles passaram 400 anos na escravidão no Egito. Na verdade, os anos foram 400 de escravidão, mas não significa que eles viveram 400 anos. Então, foi criando filhos, netos, bisnetos, e ali foi criando e crescendo também o povo de Deus. Então, a geração do povo de Israel saiu do Egito com destino àquela terra de Canaã, onde Jacó vivia juntamente com seus familiares. Então, eles foram pelo deserto ali, amparados por Deus. Nós observamos ali o caminho, que, como eu disse, que havia 3 possibilidades de chegar à terra de Canaã. Uma seria próximo ao oceano, seria mais fácil, onde as caravanas sempre passavam próximo ao oceano, para chegar na região da Galileia, lá em cima, região de Jericó, que fica já mais perto do Mar Morto. Existia passagem pelas montanhas no centro, aonde passou Jesus quando encontrou com a mulher samaritana. E havia passagem também próximo ao Jordão, aonde passavam os israelitas para não encontrar com algum samaritano. Só que nenhuma dessas 3 vias foi usada pelo povo de Israel. Deus fez esse povo girar ali naquele deserto. Esse povo foi até na divisa de Canaã, depois eles voltaram próximo ao Mar Vermelho, na parte de baixo, depois eles contornaram e subiram até chegar próximo ao Mar Morto. Pegou a direita do Mar Morto, tendo então como obstáculos para chegar na Terra Prometida o Rio Jordão. Se eles tivessem seguido em uma daquelas outras 3 vias, eles não precisariam então passar pelo Rio Jordão. Mas Deus, ali que Deus queria manifestar o seu poder e mostrar que Ele era o mesmo Deus que estava com eles desde a saída do Egito. Então ali acamparam próximo ao Mar Morto. Foi quando então Moisés desobedeceu a Deus. Interessante nós observarmos que quando as pessoas desrespeitavam um líder naquela época, Moisés aconteceu isso com ele, os israelitas desrespeitaram no deserto e Deus disse que era para eliminar todos aqueles que haviam desrespeitado Moisés. Então, além de ser demitidos, eram exterminados. Depois veio a vez de Moisés, que não foi diferente. Deus disse para Moisés conversar com a rocha, que da rocha sairia água. Mas Moisés
ele bate na rocha, desrespeitando assim uma lei de Deus. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouco, porque nós vamos estar lendo Josué, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, na verdade todo o capítulo 3, o qual nós vamos usar de base para o nosso estudo desta noite. Josué, capítulo 3, que nos diz o seguinte: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, a que vem de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, buscando assim a orientação do nosso Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus. Nós pedimos, ó Pai, neste momento, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, compreender a mensagem, as orientações vindas do Senhor através deste texto que nós acabamos de ler. Nós buscamos, através do Espírito Santo, a iluminação, para que possamos ter o conhecimento necessário para a interpretação deste texto. E desde já, nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como de fato tudo aconteceu? Moisés desrespeita
uma ordem vinda de cima. Uma ordem daquele que era superior a ele. E com isso, as consequências vieram. Deus, sendo um Deus justo, e sabendo que Moisés era um líder, e se esse líder, que era Moisés, não estava respeitando uma ordem vinda da parte de Deus, que era superior, então Deus demite Moisés. Diz que ele não entraria na terra e que daquele momento em diante ele não seria mais o líder do povo de Israel. E como aconteceu com os israelitas quando desobedeceu Moisés, foram mortos, Moisés também morreu naquele dia. Mas antes Deus mostrou ele toda a terra que seria conquistada, a terra de Israel. Então Deus, sendo justo, vendo Moisés como um líder, e um líder que estava desrespeitando a sua autoridade, Deus então tira Moisés da liderança desse povo e disse a Moisés que ele não entraria na terra. E naquele dia Moisés, então, ele parte para a eternidade. O que Deus mostra para nós nesta ação? Ele não é um Deus que quer demonstrar o poder sobre a sua nação, e sim um líder que perde, o líder que perdeu o seu poder, por não respeitar uma ordem vinda de Deus. Agora eu gostaria de mostrar a vocês o que poderia acontecer se Deus não tivesse agido dessa forma. Se Deus não tivesse tirado Moisés da liderança, o que poderia ter acontecido? Os israelitas poderiam achar no direito de fazer o mesmo com seu líder, que era Moisés, pois ele seria um incentivo para o povo. E o povo passaria a não respeitá-lo, porque ele mesmo não respeitou o líder superior, que era Deus. Assim sendo, o povo poderia deixar de respeitar também a Moisés. Mas com a morte desse grande líder, que era Moisés, a nação poderia vir ao caos. Poderia haver questionamentos, poderia haver renúncias de pessoas que não queriam Josué como líder. A nação poderia vir ao caos. Mas Deus já havia preparado esse povo anteriormente. E Moisés também havia já anunciado ao povo que Josué seria o seu sucessor. Pois Deus já havia falado anteriormente a Moisés que não entraria na terra. Agora eu pergunto, quem escolheu o sucessor de Moisés? Foi o próprio Deus. Deus escolheu aquele que ia suceder Moisés. Deus escolhe então um novo líder. Em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 7, chamou Moisés a Josué e lhe disse, aqui nessa parte, nesse texto, nós temos que prestar bastante atenção, porque fala que chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel. Então Josué e todo Israel estava ouvindo Moisés naquele dia. Isso está em Deuteronômio capítulo 31, no versículo 7. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, e tu as farás herdá-las. Deus já havia falado anteriormente a Moisés. Se você observar no capítulo 31, no versículo 1, Deus então fala a Moisés que ele não seria o líder. E nós encontramos o povo ouvindo essas declarações do próprio Moisés no texto em Deuteronômio 31, do verso 1 ao verso 8. Agora então, com a morte de Moisés, Josué seria o sucessor legal. Veja que era alguém de confiança de Deus. Vocês acham que Deus escolheria Judas para liderar aquele povo?
Quem Deus escolheria? Um servo seu. Pois bem, Josué aguardou os dias de busca pelo corpo, ou até mesmo encontrar Moisés com vida, pois o que eles sabiam era que Moisés estava desaparecido. Eles não tinham nenhuma informação a respeito da morte de Moisés. Passaram todos aqueles dias procurando encontrar o corpo ou encontrar Moisés, mas foi quando em Josué no capítulo 1, o próprio Deus se manifesta e traz a notícia a Josué, traz o atestado de óbito ali, dizendo, meu servo é morto, dispõe-te. É o momento de você assumir essa responsabilidade agora, Josué. Então Deus chama Josué e o empossa no lugar de Moisés, o qual ele mesmo havia demitido anteriormente, e a partir de então Josué estava apto a liderar aquele povo. Mas Deus faz uma observação para Josué. Você vai ser o líder, mas seja forte e corajoso. Quando Deus nos chama também para uma batalha ou para uma obra, para realizar a sua obra, nós temos que ter em mente e em coração essas palavras ditas a Moisés e depois ditas a Josué, e nós recebemos também esta palavra, o Senhor dizendo, ser forte e corajoso. Agora, era uma responsabilidade muito grande daquele líder, liderar esse povo e fazer com que esse povo atravessasse o Jordão. Então foi quando eles saíram de Sitim e acamparam próximo ao Jordão, antes de atravessar. Ficaram ali por 3 dias. Interessante que era a época de safra. O Jordão estava cheio, jogando águas pelas margens, por cima dos ribanceiros, conforme é citado no versículo 15 do capítulo 3. O Jordão estava cheio. Agora, a palavra Jordão significa aquele que desce. Era um rio que descia, tinha umas correntezas muito fortes. Agora imagina a situação desse rio cheio. Aí logo pode vir em nossas mentes alguns questionamentos. Por que Deus escolhe essa época? E por que, se já havia passado por 40 anos no deserto, por que não esperar mais um pouquinho as águas abaixarem? Deus, meus irmãos, queria confirmar a sua presença na vida daquele povo. Deus queria confirmar que ele estava com aquele povo. E também mostrar que, como ele havia sido com Moisés, ele seria com Josué. Veja, isso está no versículo 7 do capítulo 3. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmãos, os mais velhos que estavam na terra, que poderia entrar, que saíram do Egito e que iam entrar na terra prometida, os mais velhos teriam 100 anos de idade. Porque, segundo a palavra de Deus, só entraria aqueles que saíram do Egito de 20 anos para baixo. Com mais 80 anos que passaram no Egito, então os mais velhos teriam 100 anos de idade. Então os outros demais teriam seus 80, 90 anos de idade. E os mais jovens, os adolescentes e as crianças que haviam nascido ali no próprio deserto. Para muitos, e inclusive e até mesmo para os habitantes de Jericó, o ocorrido lá no Mar Vermelho, na saída do Egito, poderia ser
ou ser considerado por eles como uma lenda, e não como um fato verídico. Pois já havia passado 80 anos. Os mais velhos recordavam, os mais velhos falavam do que Deus fez, porém, há muitos que poderiam dizer, não, isso aí é conversa, isso aí não existiu, isso aí é só lendas, histórias contadas. Para que passar pelo Mar Vermelho se tinha outra região que poderia passar? Não tem sentido, mas para Deus tem o sentido sim. Deus queria mostrar uma verdade e que Ele, Deus, o Senhor, que Ele continuava com seu povo e que da mesma forma que Ele honrou Moisés, Ele iria também honrar Josué. Josué então convoca os líderes, convoca os príncipes do povo. Essa liderança que havia sido escolhida por Moisés, quando Moisés foi orientado pelo seu sogro Jetro, esses líderes que permaneciam na liderança, mesmo com a liderança de Josué, eles continuavam. Josué pede que eles orientem o povo a seguir a arca da aliança, mas que respeitasse a distância estipulada, que era 2.000 côvados. A arca da aliança seguiria na frente. E quando os sacerdotes e os levitas pisassem na água, as águas iam parar. Lembram, meus irmãos, que diante de tudo isso aí existem preparativos. Eles tinham que preparar para essa travessia. Uma coisa é você receber tudo na mão. Outra coisa, você vai ter que providenciar todas as coisas. Vocês lembram que a palavra de Deus diz que quando eles conquistassem a terra e comessem do fruto da terra, o maná cessaria? Eles estavam perto da celebração da Páscoa. E segundo a palavra, quando conquistassem a terra e comessem do fruto, cessava o maná. Teriam que preparar as refeições para além do Jordão. Pois no capítulo 5, no versículo 10, fala da celebração da Páscoa e que foi cessado o maná. Muitos preparativos novos foram realizados e Deus faz com que as águas de cima parem e o caminho do povo no meio do rio é liberado. E Deus é glorificado pelo seu povo e reconhecido diante dos pagãos. Essa ação de Deus levou os israelitas a respeitarem Josué por todos os seus dias de vida. Você pode observar no capítulo 4, no versículo 14, que levou a respeitar todos os dias de vida. Deus pediu que escolhesse um homem de cada tribo, 12 homens, e cada um pegasse uma pedra do meio do Jordão. E que todos passassem, então, diante da arca, como ela foi o meio da ação de Deus ao abrir o rio, ela seria a forma pela qual Deus colocaria o rio novamente em curso, no seu curso normal, quando todos passassem. Depois que todos tivessem passado adiante da arca, eles caminhariam então com a arca, e quando os sacerdotes e os levitas pisassem fora do leito do rio, as águas voltariam ao normal. Então, após a saída do rio, voltou ao normal sem nenhum prejuízo ambiental. Você já imaginou a água parada, a represa que ia formar para cima? O que isso poderia causar de estragos para baixo? Deus fez as águas voltar e o texto diz que começou a jorrar por cima dos barrancos, nas margens, e voltou como estava antes. Esse é o Deus que nós conhecemos. Este é o Deus que nós seguimos. Essas pedras que foram tiradas do Jordão foram usadas para levantar uma coluna em Gilgal,
do lado oriente de Jericó, conforme está no verso 19 do capítulo 4. Os filhos de Israel foram circuncidados após estar do outro lado. Conforme o verso 8 e 9 diz que ali ficaram até serem sarados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vós o opróbrio, ou seja, a mancha do Egito. Pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal até os dias de hoje. Lugar conhecido como lugar que Josué circuncidou aquele povo, foi ali que Josué deixou aquelas pedras, as 12 pedras, e depois o povo começa então a preparar para a conquista de Jericó. Celebram a Páscoa, todos os preparativos, toda a alimentação, porque o maná havia cessado a partir do momento que eles comeram do fruto. Então eles tiveram que preparar toda aquela Páscoa. Naquele momento, o maná cessou, o capítulo 5, versículo 10 a 12, nos mostra esta realidade. E agora quanto? Deus aparece então a Josué. Você observa capítulo 5, capítulo 6, Deus aparece então a Josué e vai falar a respeito da destruição de Jericó. E tudo isso nós vamos ver no próximo estudo, na próxima terça-feira. A invasão e a destruição de Jericó. Não perca a próxima terça-feira para nós darmos sequência ao nosso estudo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua presença, louvando e glorificando o nome do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado o Teu povo, que o Senhor tem nos mostrado que o Senhor continua sendo o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, o nosso protetor. Gostaria de pedir ao Senhor, pela vida das pessoas e famílias que estão participando deste estudo, a Vanilza, o Samuel Quirino, Sário Rodrigo, a Karina, João Paulo, toda a família, Samuel Rodrigues também, toda a família, a Maria Clara, Jaqueline, Claudilene, José Joaquim de Freitas, de Monte Carmelo, a Mirélia, a Kelly, a Cristina, Cecílio, Lucas, Pastor Jorge Quércia e a Isaura, e o Jorginho, João Paulo, Elisa, o Reginaldo de Aquino, Reginaldo, Emanuel, a Ivanda, Luiz Fernando, Valceni Dutra, de Monte Carmelo, e também aos demais irmãos, irmãs e amigos que estão participando deste estudo bíblico. Um alô também a Márcia, Mona Lisa e os demais irmãos e amigos presentes. Eu peço ao Senhor que os abençoe, que os sustente, que os fortaleça. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convido vocês a participar também da reunião de oração na quinta-feira às 19h30 e também no próximo domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Lembrando aí que esse domingo nós tivemos a participação do Ministério de Louvor e domingo que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos estar novamente realizando o nosso culto com a presença dos nossos irmãos. Que Deus abençoe e fortaleça assim as nossas vidas.